Bom dia, queridos e estimados irmãos. Vamos hoje aqui falar sobre a história de David e Abigail. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e membros da Igreja Adventista e, por que não, convido-vos a todos vós que sois cristãos, que conheceis a Jesus e que amais a Jesus. Vamos iniciar então este programa de culto aqui em casa para todo o auditório, para todos aqueles que nos estão a escutar. O dia não sei do Inário Adventista. O dia não sei do regresso do esposo, pois os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem. Aleluia, sobre nuvens virá esses anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que a nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, como os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, vem firmes os pés na bendita verdade, descansa verá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, os anjos da glória, mas o dia não sei. Ok, então vamos continuar com o nosso programa. Já está a aceder à internet ali. No Vernel, 24 horas por dia, 7 dias. Perdão, tenho que cortar aqui esta parte. Então estamos nas vésperas do Natal, ou já estamos quase a comemorar o Natal. Para nós o Natal já é aqui comigo, connosco, a fazer esta reunião. Onde há uma reunião onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles.
Hoje vamos falar do rei David e Abigail. Muito interessante, muito interessante. Também vamos contar uma história para as crianças. E espero que elas venham assistir, porque temos uma história bem adequada para a idade, a faixa etária entre os 5, 6, 7, 8, 9 anos. Gostaria de também ler um texto de introdução. Pode ser aqui primeiro em Atos dos Apóstolos, que diz assim: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, Jesus, quando disse isto, os discípulos estavam a olhar a Jesus, vendo eles, foi levado Jesus às alturas, e uma nuvem o cercou, o recebeu, assim ocultando aos seus olhos dos apóstolos. E estando os olhos dos discípulos admirados, olhando para o céu, e eis que, ocultando-se aos seus olhos, estando com os olhos fitos nos céus, quer dizer, estavam mesmo ali, parados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, dois anjos, vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões galileus, porque estás olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima no céu, há de vir, e assim como para o céu o vistes ir, assim há de descer. Então eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, e diz, à distância do caminho de um sábado, que sinceramente parece que são 14 km, ou um pouco menos. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, e Bartolomeu também, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam em oração, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E também lá estava Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Portanto, estamos a ver uma família completa, com discípulos. Quase todos os nossos discípulos que nós conhecemos estavam aqui: Pedro, André, Mateus, João, Lucas ainda não apareceu aqui, mas Bartolomeu, Tiago, Alfeu e Judas e Tiago. Portanto, os principais discípulos de Jesus que nós mais mencionamos. Então, aqui vai a história de uma vez, era um rei que queria casar a sua filha. Esta é a história para as crianças, venham elas. Queria casar a sua filha, e então chamou o genro e fez-lhe um teste. E disse: tu és capaz de levar uma mensagem a outro reino distante daqui? São uns dias e tu tens que levar uma mensagem lá. E ele: está bem, se tu entregares esta mensagem direitinha que vais mandar, tu casarás com a minha filha. E ele: está bem, eu vou fazer tudo que o rei mandar. Então ele pegou na mensagem e meteu-a aqui eles costumavam meter as mensagens escondidas, e meteu nas botas, no cano da bota. E lá foi ele. E o rei disse: está aqui o cavalo, e é este cavalo que deves trazer de volta. Levas o cavalo e traz-lo de volta. E ele disse: está bem.
Então ele começou a cavalgar pelo reino fora, saiu do castelo e começou a cavalgar pelas campinas fora, a todo trote. Ia correr. No primeiro dia, sempre a correr. E chegou às montanhas e começou a subir, e o cavalo, com dificuldade. Esse era o primeiro dia, já. E o cavalo a manifestar-se, cansado. Anda cavalo, e ele, anda cavalo, sempre a subir. Chegou a uma estalagem, do outro lado da montanha, já era noite, e teve que pernoitar. E entrou na estalagem e disse, quero um quarto para mim, E a estalagem, o homem da estalagem disse, e o cavalo? O cavalo fica lá fora. Amarrou o cavalo a um poste, e o cavalo ficou ao frio, à chuva, e ali ficou o cavalo durante a noite, e a chover durante a noite, e trovões, e relâmpagos, e frio, e o cavalo ali ao frio e à chuva. E ele a dormir, durante a noite, calmamente, a reconstruir a sua força na física, mental. Na manhã seguinte, despertou todo feliz, tomou um bom pequeno almoço, tomou o que quis, e pegou no cavalo. O que é que deu ao cavalo? Não sei, acho que não deu nada. Deu pouquinha palha. Ele não tinha investido no cavalo. E agora vamos atravessar este deserto que temos aqui à nossa frente. E vai o cavalo agora pelo calor forte. Arranca o cavalo, o cavalo está a trote. Já era meio-dia. O cavalo. Anda cavalo, disse o nobre herdeiro do reino, que ia casar com a princesa do rei. Anda cavalo, vamos embora, não demos o dia todo para estar aqui. Agora começou a beber água, e o cavalo. Não, a água era para ele. Ele bebeu a água quase toda. E andou. Chegou ao fim da tarde. O cavalo cansado. Já no segundo dia, chegou ao reino, o cavalo em uma miséria miserável, uma miséria estragada, uma miséria podre, como costuma dizer. E chegou à estalagem e pôs o cavalo lá de uma maneira, na estalagem. Olha, tratai-me desse cavalo, que ele está cansado. E lá pôs o cavalo. O cavalo foi marinhar, estava a morrer, ficou para lá na estalagem. O nobre herdeiro entrou para o reino dentro e disse, tenho uma mensagem do rei, tenho uma mensagem do meu reino. Eu venho aqui entregar a mensagem. Faz favor, senhor nobre. Ia para lá fora, chegou ao trono do rei, deste rei que ele levava a mensagem, e disse, é que vens, venho entregar uma mensagem a Vossa Excelência, senhor rei. E qual é a mensagem? A mensagem está aqui. Tirou outra vez do cano da bota e entregou o cano. E disse, leia a mensagem. Ele leu a mensagem, um rolinho, e disse, a mensagem dizia, como é que está o cavalo? Se ele estiver em bom estado, ele casa com a minha filha. Se o cavalo estiver em mau estado, miserável, doente, cansado, ferido, ele não vai poder casar com a minha filha. E o rei ficou espantado. Onde é que está o cavalo? O cavalo está na estalagem, está lá fora. Então lá vem o cavalo. O cavalo é que é a mensagem. Estou lixado. Agora como é que vai ser? Foram ver o cavalo e o rei disse, olha, a mensagem que aqui diz é que tu não podes casar com a filha do rei. Porquê? Porque conforme trataste este cavalo, é assim que vais tratar a esposa de um rei nobre. Não vais poder casar com essa princesa. História muito linda, muito engraçada e muito com muitas
com muitas lições para nós, herdeiros do Reino Celeste. Não é verdade? Agora vamos abrir mais luzes. Já está um rico dia de sol. Já posso abrir as luzes. Poupar luz e acender outras luzes. Ali. Mais luz. Olha tanta luz que aqui está a correr no mundo. Ai, se aquele nobre herdeiro tratasse bem aquele cavalo. Nós, como mensageiros do Senhor, também temos uma mensagem para os pais, para as famílias, que nós somos o templo do Espírito Santo. Devemos tratar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito conforme Deus deseja. Deus deseja. Esta é a mensagem da obra médico-missionária. De tarde estaremos em conjunto, quem quiser estar comigo, em Cantanhede, aqui perto, numa cidade, aqui a 10, 20 km, para fazer a obra médico-missionária. Muito bem. O que mais se pode dizer sobre este tema? Que vamos distribuir folhetos, vamos estar ali com uma banquinha, com umas laranjinhas, com umas tangerinas, e dizendo que os frutos são a medicação, os remédios da natureza. Entre eles está os medicamentos da natureza, são as frutas, e vamos falar também sobre a água. Depois vamos acrescentando sempre alguma coisa ao conteúdo e folhetos que temos. Os conteúdos é o suficiente para falar, são os mensageiros silenciosos. A obra da saúde é o braço direito do Evangelho para trazer as pessoas para Cristo, para as recuperar fisicamente, mentalmente, para elas receber os dons e os talentos de Cristo, os talentos do Espírito Santo. Porque se nós queremos preparar um povo para o céu, como cantamos, Cristo vem vencendo, como é que eles vão vencer com Cristo se não estiverem satisfeitos, felizes, saudáveis? Esse é o resumo da obra evangélica, ou obra missionária, obra médico-missionária. Então vamos ao texto de hoje, do culto, podemos chamar a refeição mais suplementar, que nós temos aqui para estudar. Ela encontra-se em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 32. No capítulo 25, capítulo 23 e 24, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a David, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de David e se inclinou à terra. Portanto, Abigail revela altruísmo e sabedoria. David e seus homens protegeram dos ladrões os rebanhos de um homem muito rico chamado Nabal, o qual possuía vastas propriedades no Carmelo, mas era de caráter grosseiro e avarento. David e seus homens se achavam em extrema necessidade de provisões nesse lugar. E quando o filho de Jessé soube que Nabal estava tosqueando de suas ovelhas, enviou 10 moços e disse-lhe: Subi ao Carmelo e da Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. Portanto, havia de ser um amigo de Nabal, ou já um conhecido. David e seus homens haviam sido um muro de proteção para os pastores e rebanhos de Nabal, enquanto apacentava nas montanhas, e ele, amavelmente, pediu que em sua grande necessidade lhes fosse dadas provisões, tendo em vista a abundância deste homem rico. Respondeu Nabal aos moços de David e disse: Quem é David? E quem o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas ovelhas ou das minhas reses,
que degolei para os meus tosqueadores e o daria a um homem que eu não sei de onde vem? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10 e 11. Quando os moços voltaram com o recado e de mãos vazias, decepcionados e desgostosos, e relataram o facto a David, ele se achou indignado. Ele se encheu de indignação. E David ordenou a seus homens que cingissem sua espada, isto é, que metesse a sua espada na sua cintura, e se preparassem para lutar. Um dos servos de Nabal apressou-se a ir a Abigail, esposa de Nabal, e contar-lhe o que havia acontecido. Sem consultar o marido ou falar-lhe da sua intenção, a Abigail preparou grande quantidade de provisões e saiu a fim de encontrar-se com o exército de David. E ela os encontrou na cobertura de uma colina. Vendo, pois, Abigail a David, apressou-se e prostrou-se sobre o seu rosto diante de David, inclinou-se até à terra. Lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim e permite falar a tua serva contigo. Ouve as palavras da tua serva. Abigail se dirigiu a David com tanta reverência, como se estivesse falando a um monarca coroado. Com palavras amáveis, ela procurou apaziguar os seus irritados sentimentos. David, com total altruísmo, ela desejou que ele lançasse sobre ela toda a culpa e não sobre o seu pobre e iludido marido. Que espírito este! Ela revela altruísmo. Que sabedoria! Totalmente despojada de ostentação ou orgulho, mas cheia de sabedoria e amor de Deus, Abigail revelou o vigor e de sua devoção à família. Qualquer que fosse a índole do seu marido, ele ainda era seu marido. E ela deixou claro ao indignado capitão que a sua conduta indelicada de seu marido não foi de maneira alguma premeditada contra ele como afronta pessoal. Vejam só, amanhã vamos continuar. Abigail evita uma tragédia, evita uma grande tragédia. Ela foi uma embaixadora de Cristo. Ela veio apaziguar este homem, o rei David, que ia matar não só Nabal, mas também a sua esposa e mais de 100 pessoas daquela família e daquele grupo que só eles viviam todos como fosse uma comunidade. E entre eles viviam pessoas tementes a Deus. Temos que ter o mesmo espírito que Abigail. Temos que ser embaixadores. Temos que ter palavras diferentes, atitudes diferentes, personalidade diferente, um caráter semelhante ao de Jesus, para apaziguar certas pessoas que estão irritadas com as coisas que fazem, com os maus tratos que fazem, com as cenas que fazem, com a música que fazem, com as roupas que usam, com as provocações que fazem dentro das igrejas. E pensando nisto, nós temos que ser como Abigail para David, porque David ia destruir. Abigail ia, neste caso, com o seu exército, desbaratar aquele tudo e ia matá-los. E aqui estamos diante do trono de Deus. Lembrei-me agora que podemos também voltar à Bíblia, noutro contexto, mas dentro deste contexto, mas noutra parte, que
estou há muito tempo para falar nela, nesse tema, que é um tema epicentro de toda a solução da igreja. Querem ver onde é que está o problema? Não é o problema, a solução do problema. Mateus, São João, por aí fora, é mais atrás, em Joel. Vocês leiam o livro de Joel. Leiam um bocadinho. Vamos ler só alguns textos. Não tinha marcado esse texto para hoje, mas aqui vai. Joel, por aqui fora. Capítulo 1 e versículo 14. Santificai um jejum. Primeiro passo. Segundo, apregoai um dia de proibição. Proibição de fazer determinadas coisas, relações sexuais, por exemplo, com a mulher, com o marido, com a esposa. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Os meninos não podem brincar, os meninos não podem jogar a bola, as pessoas não se podem divertir. É uma proibição, nem ver televisão. Vamos aqui ficar vigiar. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra. Então, é todos os moradores desta terra. É uma invocação de levar todos para a igreja. Todos que nós pudermos. Vamos fazer uma Assembleia Geral, mas de uma maneira que não é a apresentação de nada. Vamos ver o que é feito. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma solução do Todo-Poderoso. E por aqui fora, eu gostaria de ir ao capítulo 2 e diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha congregação, ou no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. No capítulo 2, no versículo 16, continua: tocai a buzina de Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. O mesmo texto no capítulo 2 do capítulo 1 também. E diz no versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. E agora a parte mais importante que se tem que fazer é, do versículo 17, chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, e entre o alpendre e o altar, que é em oração, entre o alpendre e o altar. Este é no santuário. Nós não temos o santuário, temos que fazer em oração, temos que entrar pela fé no santuário. Está em Hebreus 7:25, o ensino como é que se deve fazer. Está antes de Pedro, está antes de Tiago. O que é que diz Hebreus 7:25? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder.
mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, mas oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação. Esta era uma alegoria, no versículo 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de um novilho espargida sobre um imundo os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará as nossas consciências, ou as vossas consciências, das obras mortas, para servires ao Deus vivo. É por isso que é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança. Porque onde há um testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhante a este, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, Jesus está no santuário a interceder num santuário celeste, onde Ele é o próprio oficiante e a própria vítima. Ele é o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aqui voltamos aqui a Joel. Nós vamos ser a Abigail. Vamos então apaziguar a hora do dia de juízo para o povo de Deus. Congregai o povo, toda a Assembleia, toda a Igreja. E continuando, o que é que diz lá no versículo 17? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digo, poupa, Senhor, o teu povo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio e digam, ai, que povo, que tristeza, onde está o seu Deus? Então qual é a ordem? Congregar o povo, jejuar e afligir as suas almas. E todo o povo deve estar preparado para o refrigério espiritual, para dar a vida, santificar a sua vida, para dar... Estamos quase a terminar, só estou a preparar o vídeo. É que não sai aqui este azul, está aqui um azul esquisito. Não consigo dar a mensagem. Tenho que dar aqui um isqueiro. Perceberam qual é o hino, não é? Tenho que escolher outro.
Ok. Então, concluindo esta parte, são 10h30 para mim aqui, 11 horas a quase, 11 menos 10. Concluindo, nós temos um trabalho a fazer com todos. É congregá-los e dizer a eles que é preciso reunir forças. Trabalho se dá trabalho. Nada é feito sem trabalho. Aquele que não trabalha para Deus não se pode salvar. Isto porque ele não se esforça por ter uma vida consagrada a Deus. Não se quer arrepender. Era preferível ele nunca ter sido homem ou mulher. Era preferível ele nunca ter nascido, que era melhor. Mas se está na igreja, tem grande luz e continua a recusar a luz que já recebeu, vai acontecer uma coisa terrível, que é: ai daquele que cai nas mãos de Deus, como eu li ali num texto. Porventura nós não estamos preparados para a salvação que aí vem. E então aqui diz: coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Em Hebreus 10: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Em parte fostes feitos espetáculo e em vitupério e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma parte, uma possessão melhor e permanente. Está a falar de Hebreus capítulo 10. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recusam, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Aqui a palavra está mal traduzida, diz a alma é da vida. Então, qual é o hino que nós devemos cantar? Devemos festejar, alegrar-nos, estar imbuídos deste Espírito que esteve aqui animado a trabalhar, a pregar para mim, porque ainda não preguei para os outros. Isto está em vídeo, em modo de vídeo. Suprema sem par. Na cruz me remiu, meu Jesus. Remiu. Por isso ando agora na luz. Remido em Jesus por sua graça, não posso exprimir o prazer, a luz da divina presença inunda constante meu ser. Remiu, meu Jesus. Por isso sem a luz, em meu nome, meu Redentor não medito, de dia, de noite ao deitar, da graça tão maravilhosa, eu quero
Muito bem, vamos então fechar a emissão com uma oração. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estas palavras maravilhosas, por este hino também maravilhoso da cruz de Jesus, que nos salvou, nos remiu e nos transformou, Senhor. Temos esta mensagem para vivê-la, mas também precisamos de transmiti-la para a Igreja, para que a Igreja possa ser remida, Senhor. Ajuda-nos com o povo e a reunir aqueles que precisam de salvar, ou aqueles que querem e desejam salvar. Ajuda-nos, Senhor, a levar esta mensagem a nós mesmos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade e no mundo. Pois Jesus enviou-nos ao mundo todo agora. Obrigado, Senhor, que nos escolheste neste mundo para te servir, Senhor. Tudo te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, queridos amigos, queridos irmãos. Até à próxima. Foi a primeira parte da vida de David, um bocadinho da vida de David. Vamos continuar a falar, que ainda tenho duas partes para falar sobre a vida de David. Que Deus nos abençoe com estas lições de culto, não é? De culto, para que nós possamos meditar e orar e trabalhar na obra do Senhor. Amém.